Nesta aula eu vou apresentar para você o Mavic 2 Pro, que é um dos drones que a gente utiliza aqui no curso, e antes de mostrar as peças, mostrar ele, eu vou falar um pouquinho das especificações técnicas. Então aqui no site da DJI, é só você vir aqui nessa parte de especificações e ele já vai direcionar aqui para o Mavic 2 Pro. Então, eu vou começar falando, tá? Não vou ver item por item aqui com você pode depois abrir o link e ver aqui certinho, mas eu vou falar basicamente de quais que são os parâmetros principais que a gente analisa antes de comprar um drone pensando em mapeamento, tá bom? E o principal dele, que é por isso que a gente mais indica aqui o Mavic 2 Pro para mapeamento, é a câmera. A câmera do Mavic 2 Pro, vou até colocar aqui para você ver, que é da marca Hasselblad. Tá? Essa marca a DJI ela comprou nos últimos tempos, ela é uma marca que produz câmeras com bastante qualidade e ao longo do curso você vai entender por que tem boa qualidade. Tá? Então aqui ele fala da câmera Hasselblad, que é essa L1D-20C, tá? Essa daqui é uma câmera muito boa e principalmente, que é a próxima coisa que eu vou falar aqui, que é o que a gente analisa no drone, é tanto a questão da câmera quanto a questão da distância focal. Tá? O que é a distância focal aqui pra gente que ela vai interessar? Vai ser ali uma distância que vai ter basicamente entre o conjunto de lentes e até o sensor da câmera. Ao longo do curso você vai entender por que é importante a distância focal, mas quanto maior essa distância focal, melhor vai ser pra gente, tá? Tanto na questão de geração dos produtos, quanto também na questão de logística, tudo vai ser melhor quando a distância focal ela é maior. Então, aqui no site, ele dá pra gente a questão da distância focal equivalente, tá? Que é a comparação, aqui é um quadro de 35 milímetros, então aqui está 28 milímetros. Só que a distância focal que a gente precisa saber não é a equivalente, tá? Então, sempre antes de você procurar o drone que você quer comprar, procure saber qual que é a distância focal mesmo, sem ser equivalente. Uma forma que você pode descobrir qual que é a distância focal mesmo do drone se você tiver aqui uma imagem, tá? Você pode baixar na internet, também tem amostras de imagem dos drones. Então, você precisa de uma imagem só. Eu abri aqui no software Agisoft Metashape, que é o que a gente vai utilizar. Se eu ver aqui em ferramentas, nessa opção, só para te mostrar, ele fala aqui qual que é a distância focal, ó, sempre em milímetros, tá? Então, a distância focal do Mavic 2 Pro é 10,26 milímetros. Ela já é uma distância focal maior do que do Phantom 4 Pro, do que do Phantom, tá? Do que a maioria dos drones da linha DJI aqui nesse preço. Então, por isso a gente indica esse drone, tá? Esse daqui vai influenciar bastante nas questões do nosso processamento. Então, depois de você analisar qual que é a câmera, qual que é a distância focal dessa câmera, tá? O que a gente analisa também é a questão do tempo de voo. Quanto que essa aeronave ela vai conseguir permanecer voando, né? Quanto que você consegue fazer um voo com uma bateria? Por que isso é importante para a gente? Porque está diretamente ligado com a nossa produtividade. Então, quanto mais um drone ele conseguir voar com uma bateria, isso vai ser melhor porque a gente consegue mapear uma área melhor e depender menos de bateria, tá? Aqui o tempo que ele fala, ó, tempo máximo de voo sem vento é 31 minutos. A gente nunca consegue chegar exatamente a esse tempo, porque quase nunca você voa sem vento, tá? É sempre um pouquinho menos. Então, os testes que a gente fez aqui com o Mavic 2 Pro, ele dura 20 e alguns minutos, tá? Nunca chegou aqui a 30 ou a 31. Mas é sempre importante você ver qual que é aqui essa questão da bateria, da autonomia de voo. E a outra coisa que a gente também analisa é a questão da resistência ao vento, tá? Ó, aqui ele está falando resistência ao vento de 29 a 38 km por hora, né? Se a gente quiser converter para metros por segundo, fica mais fácil. Então, só convertendo aqui para a gente fazer uma análise. Ó, 29 km por hora é 8 metros por segundo e 38 km por hora então vai ficar ali entre 8 e 10 metros por segundo a questão da velocidade do vento. Tá? Então é sempre importante você saber isso também, porque influencia quando você pode ir a campo, quando você não pode ir. Então, basicamente, esse drone aqui, que é o Mavic 2 Pro, é o drone que a gente está mais recomendando para questões de mapeamento. Se você quiser saber melhor, a gente até no nosso site tem uma comparação entre o Mavic 2 Pro e o Phantom 4 Pro. Então agora eu vou apresentar as partes do Mavic 2 Pro. Bom, agora eu vou apresentar para você o Mavic 2 Pro, que é o drone que a gente vai utilizar basicamente aqui no curso. Então, os dados que a gente tem da área rural, a gente fez o levantamento com esse tipo de drone. Aqui a gente tem o corpo central do equipamento, tá? A gente consegue ver aqui que ele vem com uma proteção
para a câmera e para o gimbal também, que eu vou explicar melhor o que é. E aqui então eu vou apresentar as peças em geral e depois eu mostro melhor um por um. Então o que vem aqui no kit que a gente adquiriu? Vem as hélices, vem 2 hélices reservas também, todas nessa maletinha aqui, então é muito fácil de você transportar ele, levar em avião, qualquer tipo de viagem que você faça, por causa que é muito compacto, tá? Diferente aí do Phantom, que você precisa geralmente de uma mochila muito grande para estar levando, o Mavic 2 Pro, ele é bem compacto, é bem legal assim de manipular. Então tem o controle também. O kit que a gente comprou vem com 3 baterias. A bateria é bem simples, ó. Para você saber se ela está carregada ou não, é só você clicar aqui e reparar quantas luzinhas estão acesas. Então ela é repartida em 4 compartimentos aqui. Quando a gente clica que está tudo verde, é porque está completa a bateria. Agora, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vou clicar aqui, tem uma piscando, tá? Por quê? Porque tem 3 cargas completas e uma aqui, ela já não está mais completa. Tem também a parte do carregador, ele vai carregar tanto a bateria quanto também o controle, tá? E aqui a gente tem o cabo para fazer depois a conexão, para a gente passar os dados que a gente vai adquirir em campo para o computador, que é o cabo USB. Ou se você vai precisar fazer alguma calibração no drone também, é a partir desse cabo. Então, apresentando melhor aqui o nosso equipamento, sempre antes aqui de a gente ligar, fazer qualquer coisa, tá? Eu vou tirar essa proteção que vem aqui na câmera. É bem simples tirar aqui, ó. É só puxar. Tá? Depois que você tira ela, você tem que tomar bastante cuidado com o gimbal. O que é o gimbal? Ele é essa pecinha aqui, ó, que segura a câmera. Então ele vai fazer toda a estabilização pra gente. Por exemplo, se o drone sofrer qualquer balanço, ela que vai fazer com que a câmera ela não mexa, tá? Ela vai ficar estabilizada em relação aos 3 eixos. Então o gimbal é bem importante, é sempre importante você proteger ele, tá bom? Então aqui esse drone, o Mavic 2 Pro, ele vem com essa câmera da Hasselblad, tá? Que a DJI comprou nos últimos tempos, e essa câmera ela é muito boa. Essa marca ela é bem conhecida na questão da fotogrametria, tá? Pra você ter noção, na primeira missão que teve de satélite, a câmera que levaram era da Hasselblad, tá? Só para você ter a noção de qual que é a importância dessa câmera, não só por questões de imagem de boa qualidade, mas ao longo do curso você vai ver que é muito importante pra gente a questão de distorções da lente. E essa câmera, ela possui aqui os parâmetros bem adequados para o tipo de mapeamento que a gente está fazendo, tá? Você vai ver melhor isso ao longo do curso. Então, o que mais que a gente pode ver aqui? Esse drone, ele possui bastante também a questão do sensor, tá? Ele tem um sensor aqui em cima, anti-colisão, então é uma coisa nova ter esse sensor aqui em cima. Temos sensores na frente, atrás, nas laterais e também embaixo, tá? Ele também vem com esse sensor que ajuda, por exemplo, se você vai pousar num lugar que está muito escuro, coisa do tipo, ele ajuda aqui para você conseguir fazer o pouso, aterrissagem de forma correta. Como que a gente faz para abrir aqui esse drone, tá? Ó, primeiro a gente sempre abre essa parte aqui, essas duas, digamos assim, que vai segurar a hélice, tá? E depois a gente faz um movimento nesse sentido aqui para conseguir abrir as de baixo. Então é só puxar aqui e pronto, tá? A gente conseguiu aqui já montar aqui, digamos, abrir o drone, vou colocar ele aqui do lado. E nós também temos as hélices, tá? Na maioria aqui dos drones da linha DJI, a gente vai ter as hélices com cores diferentes, tá? No Phantom tinha a hélice que você vai ver que vai ter uma é prata, outra é branca, e aqui também, ó, uma vai ser prata e a outra aqui no caso vai ser preta. Por quê? A gente precisa fazer a distinção de qual motor a gente vai colocar essa hélice, tá? Então por que tem essa diferenciação de cor? Porque uma hélice ela gira num sentido e a outra ela gira em outro sentido. Então eu vou colocar aqui para você ver essa diferença. Na própria hélice, a gente consegue já ver essa diferença, olha só, tanto na hélice quanto aqui no rotor. Então aqui a gente vê que uma tá preta e a outra tem em volta aqui, ó, tá cinza, tá? Então repare que aqui tem uma diferença. E quando a gente olha aqui o drone em si, um tem o motor preto e o outro tem um que tá cinza, tá? Então repare que o cinza vai ser este e este e o preto vai ser esse e esse. E é assim que a gente vê como que a gente vai colocar essas hélices. Então a cinza eu encaixo com cinza. Como que funciona essa parte? Ó, é bem simples também, tá? Na própria hélice, ele vai dar o sentido aqui que você vai ter que girar quando você colocar aqui no rotor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, esse daqui é igual ao do Phantom, tá? Vou dar uma leve empurrãozinho para baixo
e girar no sentido que ele está indicando aqui, ó. E ele vai ficar fixo, tá? Então a mesma coisa para o outro, ó. Eu vou colocar aqui, girar, ó, apertar um pouco e girar no sentido que ele está indicando. Então é bem simples aqui para colocar, ó, preto com preto. E o cinza aqui com cinza. E uma pergunta muito frequente é se a gente, antes de ligar o drone, se a gente tem que deixar a hélice totalmente aberta ou se tem algum problema, ela ficar meio dobrada, tá? Não tem problema, a gente sempre que monta indica deixar um pouquinho aberta, porque sempre que ele vai ligar, ele primeiro vai dar um giro em todos os rotores, assim, zzz, e aí ele consegue abrir as hélices, tá bom? Então basicamente é isso aqui. E para ligar o drone, vai a dica, sempre fique atento. Nunca liga o drone com essa proteção, tá? Porque toda vez que a gente vai ligar o drone, ele dá uma movimentada no gimbal para fazer uma conferência. Então, se você ligar e tiver com essa proteção, você corre o problema de danificar o equipamento. Então, depois aqui, ó, já que a gente já colocou aqui tudo bem, ó, então eu vou dar um clique, como faz para ligar? É um clique e depois eu seguro, tá? Então, olha só, eu dou um clique e depois seguro. E aí ele já liga, tá bom? Ele vai mexer aqui o gimbal, fez o tananã, é porque está ligado, tá? E depois só basta a gente ligar o controle para depois fazer a conexão entre os dois. Então vou desligar aqui para mostrar o controle agora. Para desligar a mesma coisa, é um clique e depois você aperta e segura. Pronto, desligou, tudo bem? Vou colocar aqui do lado. E olha só, o controle, ele é bem prático, tá? Ele não vem aqui com o stick aqui colocado. Como que funciona? Esse controle do Mavic 2 Pro, ele já vem com formato para você colocar aqui o seu celular, tá? Então, aqui, ó, ele já vem com o espaço certinho para você colocar. Depois, se você estiver trabalhando com um tablet ou iPad, vou mostrar aqui um adaptador que a gente tem, que a gente comprou à parte, tá bom? Mas aqui é bem simples, ó, só colocar aqui. Os stickers, eles vêm guardados aqui, ó, tá? Então, eu vou tirar aqui e colocar aqui, é bem simples essa parte. A antena, tá? A posição dela quando a gente vai para campo é sempre importante, ela está mais ou menos nesse sentido aqui, tá bom? E o que ele vai fazer aqui nesse controle? Ó, a gente tem esses dois. Esse daqui ele vai servir só para você subir a altitude e descer, digamos, a altura de voo, tá? Subir e descer. E para o lado, ele vai rotacionar o equipamento, tá? Então, se eu for para o lado direito, ele vai virar para o lado direito. E esquerdo vai virar. Agora, esse daqui não, ó. Esse daqui eu vou para frente, eu vou para trás, tá? Aí, esse daqui para a direita, ele vai para a direita. E a esquerda, ele vai para a esquerda. E esses botões aqui, esse daqui você pode gravar a filmagem e esse daqui você pode tirar foto, tá? Basicamente, a gente não utiliza eles para fazer o voo para mapeamento, porque você vai ver que a gente utiliza aplicativos de voo. Então aqui é só para mostrar mesmo a funcionalidade do controle. Aqui você consegue mexer o gimbal, então a gente também nunca mexe o gimbal para mapeamento. E aqui você consegue abrir o obturador da câmera, tá? Que é o que vai permitir ali entrar a quantidade de luz. Aqui embaixo ele tem a entrada USB para a gente conseguir conectar depois o controle com o tablet, tá? Que a gente está utilizando. E assim é bem simples, tá? Aqui do lado, ó, ele é até aberto aqui, tá, no controle, para você conseguir depois ligar esse cabinho aqui, ó, que já vem com ele, tá? Que é o cabo que vai fazer a ligação dele com o seu celular, por isso que ele é um cabo bem curto, ó. Depois que você encaixa aqui, seu celular vai ficar posicionado aqui, ó, e você consegue encaixar no seu celular, tá bom? Se você for utilizar celular aqui para fazer o mapeamento. Aqui, fora isso, vai ter o botão que é para o drone ele voltar para o seu ponto home, tá? Se acontecer alguma coisa, estiver acabando a bateria, ou você tem que trazer ele de forma muito rápida, é só apertar aqui que ele volta. Esse botão aqui, ele vai pausar a sua missão, geralmente a gente não utiliza ele, tá? E esse daqui é um botão configurável, você pode configurar ele também, como você pode configurar esses dois botões aqui embaixo, tá bom? Isso daqui é mais para quem trabalha com filmagem, esse outro ramo. Então aqui pra gente, basicamente, você vai ver que a gente vai a campo e vai apertar um botão e o drone já vai fazer a nossa missão, tá? Então agora que eu mostrei o controle, eu vou mostrar aqui algumas adaptações, adaptadores que a gente comprou para implementar aqui no drone. Eles não são caros, tá? Mas eles são bem eficientes. Então o primeiro deles é esse adaptador aqui para colocar no controle, para caso você utilize um iPad ou um tablet.
Como que ele funciona? Ó, eu vou desencaixar aqui, ele vem essas duas peças. Esse molde aqui de baixo é como se fosse o nosso celular, tá? O tamanho dele para encaixar aqui no controle. E esse daqui ele vai aumentar o tamanho para a gente encaixar aqui o tablet, tá? Ou o iPad. Então, aqui é bem simples, ó, fazer o encaixe, tá? Pronto, ó, já é só fazer o encaixe aqui. Eu vou pegar aqui o iPad que a gente utiliza, que é o iPad 4 mini, tá bom? Tirar da caixinha. E aqui é só você encaixar agora o seu tablet, tá? Ou iPad. Pronto. Encaixado, agora eu coloco isso daqui aqui no controle. Olha só. E para conectar aqui, ó, é só ter o cabo, tá, do próprio iPad, que já vem com ele. Eu conecto aqui na lateral e depois, para colocar no controle, eu coloco aqui a entrada USB aqui nessa parte de baixo do controle, tá? Então é assim que a gente conecta. E para ligar o controle, é a mesma forma que a gente liga aqui o drone, tá? Eu vou clicar uma vez e a segunda eu vou segurar. Então, depois que ele fez o estralo aqui, o bip, é porque ele já está ligado, tá bom? Aí você pode ligar o iPad, depois para fazer essa conexão é bem simples, entre o controle aqui e o drone. Então a gente vai fazer isso na parte que eu estiver apresentando ele em campo, tá? Em montagem também. E a gente também comprou esses adaptadores para colocar como se fosse aqui embaixo do drone. Por quê? Repare que aqui nesse modelo do Mavic 2 Pro, tá? Ele fica bem rente ao chão. Então se você coloca ele num lugar, em um campo que tem, por exemplo, a grama alta, é como se ele virasse um cortadorzinho de grama, tá? Então ele fica bem baixinho. Quando a gente comprou esses adaptadores, ó, o que ele faz? Ele meio que ele aumenta, tá, a perna do drone. Então eu vou colocar aqui para mostrar para você. Então pronto, ó, bem simples aqui colocar, tá, essas perninhas. E olha só a altura já que ele ganha a mais, tá? Então isso daqui, às vezes, dependendo do local que você tá do terreno, ele ajuda aqui para que não fique tão próximo do chão. Parece aqui que vai soltar, né? Mas a gente já fez vários voos, tá? E a gente nunca perdeu essas perninhas aqui. Então a gente comprou no Mercado Livre mesmo, bem simples, tá? E o último adaptadorzinho que a gente comprou é para na hora de guardar, tá? Que caso você não tenha reparado, eu vou tirar as hélices aqui, essa parte do rotor aqui do motor, ela fica livre, tá? Então, ela não fica protegida. Quando a gente comprou isso daqui, ó, é bem simples, encaixa igual a hélice, tá? Só vir aqui e rotacionar, e aí ela não fica à mostra, tá bom? E a gente pode guardar o drone aqui sem problemas, é só por questões de proteção mesmo, tá? A gente coloca isso daqui só na hora que for guardar o drone, então é só uma proteção a mais, tá? Então, basicamente, ó, essa daqui é a apresentação do Mavic 2 Pro, tá bom? Aqui, se caso queira que eu mostre, é só a forma do carregador, tá? Então aqui a gente conecta essa ponta na tomada, ó. A gente coloca aqui na tomada, tá? Essa parte aqui é o que vai carregar a bateria, então é só conectar essa parte aqui com a bateria. E também esse é o mesmo carregador do controle, tá? Para você carregar o controle, é só você puxar aqui, ó, que vai ter a entrada certinha para colocar no controle. Então é isso que veio, tá bom? Aqui é bem simples mexer nessa operação, tem também os manuais na internet, tá? Se você quiser saber melhor, vou deixar embaixo do vídeo para você ver depois. Então, até a parte de campo, tá? Que você vai ver um pouquinho melhor do funcionamento desse drone.